Se você quer saber como se posicionar como profissional e conseguir mais resultados, melhores resultados, mesmo sendo introvertido, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho algumas coisas muito interessantes para te mostrar. O primeiro ponto aqui, cara, é o seguinte: o posicionamento para introvertidos, ele não pode ser uma caricatura. O que que eu tô dizendo? O que que eu quero dizer com isso? É que quando se fala em posicionamento, eu estou falando de estratégia. E claro, faz parte da estratégia você desenvolver, você ter algumas habilidades ali para demonstrar e para mostrar para as pessoas que você sabe fazer, tá? Porém, eh, se a gente olhar para a realidade do mercado como um todo, a gente vê que o mercado ele valoriza mais características hoje, tá? O mercado valoriza mais características que são características de extrovertidos, de um modo geral, tá? Não tô falando que o mercado só valoriza isso, tá? Tô dizendo que, de modo geral, o mercado olha e fala: cara, eu quero o cara mais comunicativo que você tiver para aquela vaga. Eu quero o cara que as pessoas gostam dele, assim, de primeira, porque ele é super popular, porque ele se aproxima das pessoas com facilidade, etc, etc, etc. Então, assim, a forma de combater essa cultura existente, onde a valorização maior é das características do extrovertido, não é tentando ser um extrovertido. Porque você é um introvertido e, cara, se você começar a fingir que é extrovertido, vai parecer muito falso. Vai ficar uma coisa feia. Você vai parecer ser uma caricatura. E você sendo uma caricatura, você perde credibilidade. As pessoas, não adianta, as pessoas têm uma ideia de você. Já existem pesquisas científicas que já no primeiro momento, quando elas te encontram pela primeira vez, elas já formam um conceito sobre a sua pessoa. E convivendo por mais tempo, ela vê exatamente como você é, como é o seu comportamento. É claro, ela não vai te conhecer, né, inteiramente, integralmente, mas ela vai ter uma noção de como é mais ou menos o seu tipo, o seu traço psicológico. Ainda que não saiba o que que é introversão ou extroversão, tá? Ela vai ter uma noção de quem você é e de como você se comporta. Então, se você começa a fingir que é extrovertido, cara, isso vai ficar muito estranho. Isso vai ficar muito estranho. Você perde credibilidade, você perde oportunidade de emprego, promoção, aumento, etc, etc, etc. Então, a forma de combater essa cultura onde é, valoriza-se mais os traços, as características do extrovertido não é fingindo ser extrovertido, mas mostrando as suas habilidades como um introvertido, tá? Ao mesmo tempo, você precisa desenvolver algumas questões, como por exemplo a comunicação, para você mostrar, cara, eu consigo me comunicar com as pessoas, eu consigo criar vínculos, eu consigo criar um ambiente legal aqui dentro da empresa, ter um ambiente, um relacionamento legal com as outras pessoas. Porque se você, eu sou introvertido, então eu vou ficar isolado lá na minha sala fazendo meu trabalho, porque eu sou pago para fazer o meu trabalho e não para conversar com as pessoas. Cara, tu tá no caminho pro buraco, né? E você não tá se posicionando, ok? Você não tá se posicionando estrategicamente, tá? O ponto é que você precisa desenvolver habilidades que talvez você não tenha muita inclinação para ter, como por exemplo essa questão da comunicação, e você precisa mostrar o valor daquilo que você tem uma tendência a fazer, como por exemplo, pensar profundamente sobre determinado assunto. O extrovertido ele pensa 10%, fala 90%, você pensa 90% e fala 10%. Então você tem que pegar esse pensamento, que é, digamos assim, a sua parte forte, e transformar isso numa arma a seu favor. E, e só um ponto, né, antes de continuar. Primeiro se inscreva no canal, porque esse conteúdo vai ser importante para outras pessoas como você e como eu, tá? É, segundo, segundo, eu não tô querendo te colocar contra extrovertidos, tá? Eu acredito, assim, acredito mesmo, não é forma de dizer demagogia nenhuma, não. Mas que os profissionais, eles introvertidos e extrovertidos, eles se complementam, beleza?
Agora, eu trago o contraponto com o extrovertido para a gente entender cada vez mais o nosso traço psicológico. Porque fica mais fácil de explicar como você introvertido quando eu trago o traço psicológico, digamos que oposto, eu tô chamando de oposto, tá? Só para usar uma referência. Porque se eu começo a falar de uma coisa só, a gente não consegue perceber as nuances, as variações. Quando eu trago um outro traço psicológico, fica mais fácil de entender. Uma questão pedagógica mesmo, tá? É, e outro ponto, né? A pessoa que é do marketing, ela vai falar: o Lucas está se posicionando. Olha que interessante. O Lucas está se posicionando de forma a estabelecer um inimigo. E assim ele consegue se, digamos que, se destacar. Porque o inimigo dele é o extrovertido. E essa pessoa está redondamente enganada. Não sobre a estratégia, porque de fato quem estuda marketing, né, eu tô aqui para te ajudar nisso também, sabe que estabelecer um inimigo, né, não um inimigo que tu quer fazer o mal àquela pessoa, né, mas estabelecer um inimigo estrategicamente é uma forma de você se destacar, de se posicionar, tá? Sobre a estratégia, essa pessoa que pensou isso tá certa. Eu tô estabelecendo um inimigo. Ela erra quando ela pensa que o meu inimigo é o extrovertido. E não é. O meu inimigo, tá? Entenda bem esse inimigo, tá? Esse inimigo não é. Vamos supor que o meu inimigo é o extrovertido, né? Eu quero fazer mal, eu quero arrumar uma guerra e dividir o mundo entre introvertidos e extrovertidos. Não é esse tipo de inimigo. É o inimigo na estratégia, tá? É aquela figura que eu vou bater pra me destacar, basicamente. Então, voltando ao assunto, né? De fato, eu estabeleci um inimigo, mas esse inimigo não é o extrovertido. O extrovertido eu estou usando como uma forma pedagógica de explicar aqui o introvertido. O meu inimigo dentro da minha estratégia aqui no YouTube é justamente os defeitos do introvertido. Então, por exemplo, quando eu falo do introvertido, eu sei porque eu sou introvertido, eu sei que o introvertido tem uma tendência à preguiça. Então eu vou bater nessa parte do introvertido o tempo todo. Esse é meu inimigo. Isso é o que me faz me posicionar, digamos assim. Isso é uma estratégia de posicionamento. Eu vou bater na sua preguiça 24 horas por dia. Eu vou bater nessa parte de você que não é para ser parte de você. Porque você tem que se livrar disso o mais rápido possível. Eu sei também, porque eu sou introvertido, que nós temos uma tendência ao egoísmo. Então eu vou bater no seu egoísmo. Então eu vou saber, eu sei porque eu sou introvertido, eu vou querer bater também na sua soberba. Eu vou querer bater em um monte de coisa que é um monte de parte de você, e esses são os meus inimigos, tá? Isso é uma forma de eu também me posicionar, digamos assim. Mas voltando ao nosso assunto, eu tô aqui para dizer o seguinte, que não adianta tentar ser extrovertido. Você vai parecer uma caricatura. Você vai parecer uma pessoa que você não é e nunca vai ser. Talvez, esse lugar de extrovertido, de comunicativo, de popular, ele já está ocupado na cabeça, na mente das pessoas. No primeiro momento que você encontrou essas pessoas, que você conheceu elas, elas já tiveram um quadro, já fizeram uma interpretação do que mais ou menos você é e do que mais ou menos você pode ser e mais ou menos de como você se comporta, certo? Então, o ponto aqui é o seguinte, que você precisa criar uma posição na mente das pessoas. Não como um extrovertido, porque você não é, mas como um introvertido que tem algumas habilidades específicas que precisam ficar cada vez mais claras na cabeça das pessoas. Alguém já dominou a parte ali, digamos que da criatividade, da comunicação. Você precisa dominar uma outra coisa, tá? Um outro lugar dentro dessa da empresa que você trabalha
que não está ocupado. Quando a gente pega um dos maiores especialistas, talvez o maior especialista sobre posicionamentos de marketing que existe, é o Al Rises, né? E ele escreveu um livro chamado Posicionamento. E ele fala justamente isso. Se você não pode ser o primeiro em uma categoria, posicione-se de forma a criar uma nova categoria. Em alguns outros momentos, né, ele fala, se você não pode ser o primeiro, posicione-se em relação a quem chegou primeiro. Né? Aí tá a questão do inimigo, por exemplo, também. Certo? Então, não dá para se destacar ocupando um espaço que já está ocupado. Porque você vai parecer uma pessoa que você não é, porque você vai parecer uma caricatura daquela pessoa que já ocupou aquele espaço. Então, o grande conselho do posicionamento é: crie uma categoria para você. Por exemplo, vou falar sobre marketing, mas milhões de pessoas falam sobre marketing. Tá, mas eu vou falar sobre marketing digital, tá, mas um pouco menos de milhões falam sobre isso também. Tá, então eu vou falar de marketing digital para introvertidos. Beleza. Então você criou uma nova categoria. Aí sim você tá pensando estrategicamente. Beleza? Aí sim. Então você precisa se posicionar encontrando uma categoria para você. Tá, beleza. Você pode chegar em algum lugar, você pode falar sobre determinado assunto que em um mundo todo ninguém fala. Então você fala sobre ele, beleza. Você tá um macro assunto, você tá dominando, beleza. Só que isso é raro hoje em dia. Então você tem que, digamos que segmentar. Você tem que especificar cada vez mais, de forma que você ganhe destaque. Porque você está criando uma categoria que é só sua. Certo? Então, você precisa ocupar um espaço mental específico. Você não precisa ser o centro da atenção, mas você precisa ter uma característica, uma habilidade que as pessoas lembrem. Inclusive, elas mesmas falam, né? Às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo, por exemplo. Você, Lucas, você para mim é um cara de organização. Eu falei, opa, tem uma característica aqui que as pessoas estão identificando em mim, organização. E aí eu começo a me posicionar cada vez mais como um cara organizado, um cara que faz com que as coisas sejam organizadas, um cara que faz com que a equipe fique organizada, uma pessoa capaz de ganhar dinheiro através de organização. Então, há 1, 2, 3, 4, 5 pessoas dizendo, pô, Lucas, você é organizado. Tá. Então, beleza. Então, eu já tenho um espaço ocupado na cabeça daquelas pessoas. Talvez eu não seja o cara da criatividade, talvez eu não seja o cara da comunicação. Tá, mas eu sou o cara da organização. Vamos trabalhar esse posicionamento? Vamos. Então, beleza. Já tenho um espaço mental ali específico já caracterizado, né? Organização. Agora, eu escolho um contraponto claro para ele, tá? Por exemplo, sem organização, a criatividade morre na praia. Então não adianta ser criativo se você não é organizado, cara. As coisas não vão dar certo para você. Contraponto claro. Terceiro, ser lembrado por uma ideia. Então essa característica sua, além de virar um storytelling, uma história que você conta toda hora, precisa ser uma ideia, né? A organização é a chave para essa empresa faturar 10 vezes mais. 10 vezes mais. Ligue sempre a essa característica sua, a esse espaço seu. E aqui é um conselho, tá? Ligue sempre com a questão financeira dentro das organizações. Porque isso é o desejo do CEO, do CFO e etc. Do seu diretor, do seu gerente. Ligue, tudo que você faz vai ter mais valor se você conseguir honestamente, sinceramente, fazer uma ponte entre o que você faz, o lugar que você ocupa e o faturamento da empresa. A receita.
O que eu faço, sei lá, se eu trabalho com design, né? Não é fazer um post bonitinho. É um post que é esteticamente atraente e que gera lucro para a empresa. E que através dele a gente consegue capturar leads, potenciais clientes. E através dos clientes a gente consegue aumentar o faturamento. E com mais faturamento eu consigo ganhar mais dinheiro, né? Ter mais lucro. Então você liga a habilidade e o espaço que você ocupa na mente das pessoas com a receita, beleza? Isso é uma forma de se posicionar. Eu estou te ensinando aqui uma forma de se posicionar, certo? Já passei por algumas coisas aqui na minha vida, né? De grandes aprendizados, né? Por exemplo, de tentar ser o cara comunicativo, o cara que tá o tempo todo dialogando e tá tentando. Cara, mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu me comunico bem, eu sei me relacionar com as pessoas porque foram habilidades que eu desenvolvi como introvertido, beleza. Nossa, eu me dou bem com todo mundo da empresa que eu trabalho, mas, cara, eu não sou esse cara que fala o tempo todo, que tá o tempo todo, não sou. Tá, qual é a minha característica? Ah, essa aqui. Então, vou explorar ela. Vamos falar da organização, né? Como a gente estava falando antes. Organização, então vamos trabalhar essa ideia da organização mais ainda, consolidar isso na cabeça das pessoas. Ao mesmo tempo, eu tô desenvolvendo habilidades que eram fracas em mim. Aí tu vai desenvolvendo, né? Ah, vou me enturmar mais com a galera. Ah, eu vou me comunicar mais. Ah, eu vou fazer um amigo essa semana, depois eu faço outro. Ah, eu vou comprar um presente pra galera lá do setor tal. Vou tentar Sabe? Você vai se aproximando, vai criando relações no one-on-one, né? No um a um, e vai indo. Daqui a pouco você tem apoio, você tem amigos, você tem pessoas que gostam de você, que entendem que, cara, embora você não seja o cara mais comunicativo do mundo, tu é um cara super legal. Se você não é um cara que tá adentrando, digamos assim, uma categoria nunca explorada antes, nem não vale a pena entrar naquilo ali. Porque todo mundo lembra do maior jogador de todos os tempos, o Pelé. Agora, quem é o segundo? Algumas pessoas falam que é o Maradona, outros falam que é o Ronaldo, outros falam que é o Garrincha. Ninguém sabe ao certo, tá? Todo mundo sabe o primeiro, mas as pessoas não sabem muito bem quem foi o segundo. Quem foi a segunda pessoa que pisou no Brasil? Quem foi a segunda pessoa que atravessou o Mar Atlântico e etc? Quem foi a segunda pessoa que fez 1000 gols? Quem foi o primeiro que fez 1000 gols? O Pelé. Aí ganhou o segundo. Foi o Cristiano Ronaldo, o pessoal tá falando que foi o Cristiano Ronaldo, mas aí teve o Romário, mas aí o Romário, então discutindo se valeu os gols ou não foi. Cara, sabe? Esquece. Se o lugar já tá ocupado, não ocupa ele. Até porque que é burrice, é estrategicamente burro ocupar esse lugar. Você precisa ocupar um lugar que não tá ocupado, tá? Então você vai segmentando, ok? Você vai segmentando. E, ao mesmo tempo, você pega as habilidades que você tem, o espaço que você já ocupa, fortalece isso na cabeça das pessoas e ao mesmo tempo desenvolve habilidades que você ainda não desenvolveu e precisa desenvolver e repete. Repete. Vamos supor, você é o cara da organização. Eu sou um cara organizado e eu acredito que eu possa contribuir nesse projeto. E você mostra o resultado do seu trabalho. Na segunda reunião, você fala, cara, eu acredito que a minha capacidade de organização pode contribuir nesse novo projeto também. E você mostra o resultado do seu trabalho. E, eu acredito que eu posso ensinar outras pessoas a serem organizadas como eu, porque eu já desenvolvi isso, tudo. Repete, 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 repete. É um storytelling infinito que você vai fazer isso. As pessoas, conforme você vai falando de maneira natural, é claro, sobre a sua característica, o lugar que você ocupa, você vai entrando na mente das pessoas. Quando alguém falar organização, é o Lucas. Ela vai associar aquele espaço a você, a sua pessoa. Se ela te sair da empresa e ir para outra empresa, aí, nossa, eu fui para uma empresa muito melhor e tudo mais, cheguei aqui, mas a gente está passando por um problema. O chefe vira para ele e fala assim: a gente está passando, a gente tá a empresa está indo bem, a gente está ganhando muito dinheiro e tudo mais, mas a gente está com um problema de organização.
Aquela pessoa que mudou de empresa fala assim: "Organização Lucas", e é o networking. Aí a pessoa entra em contato com você e fala contigo: "Cara, tô com um projeto aqui, a empresa é boa, a gente tá ganhando dinheiro, vem pra cá". Cara, é isso. Preste atenção nisso. A forma do introvertido se posicionar no mercado não é tentando ser um extrovertido, é aprimorando as suas habilidades, é desenvolvendo aquilo que o extrovertido faz também, mas que você nunca vai fazer igual, mas que você faz bem ali, e ocupando um espaço na mente de todo mundo através de contação de história, storytelling, através de repetição, através repetição natural, tá? Através de contato, conversa, parceria, vai na sala da pessoa, vai no setor da pessoa, dá um presente para ela. Isso não é comprar, tá? É estabelecer vínculos, tá? É ir lá no setor da pessoa, vamos almoçar junto hoje, né? Vamos trocar uma ideia, pô, tô com os projetos aí fora, o que que você acha? Pede o conselho dela e vai construindo suas relações e vai narrando as suas capacidades, as suas habilidades, vai se tornando um profissional cada vez mais interessante na cabeça das pessoas. E, cara, repete, 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 repete. Você é o cara da organização, você é o cara da criatividade, você é o cara da venda, você é o cara que traz dinheiro para a empresa. Repete, 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 sem vaidade, tá? Naturalmente você vai falando, você vai contribuindo, você vai ajudando e cada vez mais você vai se posicionando e entrando na mente das pessoas. Você é introvertido, mas você tem características muito específicas, muito importantes para as empresas, tá bom? Então, era sobre isso que eu queria falar contigo hoje. Cara, se inscreve no canal. As pessoas estão assistindo os vídeos, mas não estão se inscrevendo. Se inscreve no canal. Se você tem amigos, pessoas que você gosta, respeita e que são introvertidos também, manda o link deste vídeo para eles e pede para eles se inscreverem também. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários e conte comigo, tá bom? Um abraço, até mais.